I've always had an interest in French. Ever since I was little, I guess. I've always had an interest in the language. I mean, the language is, it's a beautiful language, and I've always wanted to learn it, and I've always had an interest in languages in general too, just foreign languages, and so French is one of the top languages I've always wanted to learn. You are dismissed. Thank you for coming. Being homeschooled and kind of, doing a lot of things that I kind of enjoyed, I decided to start French on my own. And so I dabbled in French here and there, and I ended up taking about a year in homeschool of French before I went on to college, where instead of French I took Spanish. And then I came here to learn French with an actual teacher and classmates I could practice with. Ça, vous allez le faire tout à l'heure. L'expression écrite, vous écrivez un petit texte. Et puis, dans un test, vous avez O que é mais difícil quando aprende uma segunda língua? Se a pessoa for muito extrovertido e quer muito comunicar, vai correr tudo muito bem. A pessoa não vai ter medo de errar e vai falar, e é isso que se quer. Agora, todos os alunos, na sua maioria, me disseram que eles às vezes até têm um pouco de dor de cabeça, porque eles estão fazendo um esforço tão grande para pensar só em francês e para adaptar os seus ouvidos aos novos sons, que às vezes é um pouquinho complicado, mas isso é só as primeiras semanas, é só a adaptação. Eu digo a todos eles, vai haver um momento em que vai haver um clique no cérebro e aí vai ser uma beleza, aí vai ser muito bom. Je m'appelle Jefferson. Je suis américaine. J'habite aux États-Unis. J'ai en ma famille, j'ai deux frères et un sœur. Ici, j'aime mon cours de la langue. Oui. I would say the most difficult with French is having to deal with the differences between masculine and feminine objects and words and things like that. It's really difficult to determine what's going to be masculine and what's going to be feminine, and also, like, I don't know, like, trying to change something from a masculine to feminine, like a word, when you're talking about relating to a man and a woman and their like profession maybe, and changing that from a man to a woman, and that's always kind of difficult, and I think that would be the most difficult part for me is the masculine and feminine parts, since in English we don't have that. But the Spanish that I took in college has really helped with French, being able to actually comprehend what the teachers are saying in the classroom. I can understand quite a bit of what's being said in the classroom, and it just makes learning a lot easier. E viver aqui, aprende-se em 3 semanas o que se aprendia se calhar em 4 meses. Porque se está aqui, se vive e se não tivermos muitas possibilidades de nos refugiarmos no português, mas formos obrigados a falar o francês, então ainda melhor. A necessidade é o mestre, não é? Thank you.
Me chamo Hernani Cândia Moura, sou de Maringá, no Paraná. Meu nome é Freud, eu tenho 23 anos. Eu nasci na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Sou estudante de teologia aqui em Colonges. Estou fazendo mestrado, já é o último ano, e espero logo começar a poder trabalhar. Vim para aqui, para a Europa, em 2003, exatamente com o intuito de juntar dinheiro para voltar para o Brasil para estudar teologia lá. Depois, por alguma dificuldade financeira, depois de alguma tentativa também de ir para os Estados Unidos, como algum dos brasileiros, nós acabamos por ir para Portugal. Fiquei 11, 12 anos em Portugal, morei lá na cidade de Lisboa e depois vim estudar teologia aqui na França. Mas quando cheguei aqui, encontrei uma portuguesa linda, me casei e Deus mudou o rumo da minha vida, uma direção aqui para a Europa, para Portugal. Eu moro aqui em Colonges já tem quase 3 anos e estudo aqui nesta faculdade. Le campus adventiste du Salève, qu'on appelle maintenant Adventist University of France, existe depuis 1921. Nous avons fêté l'année passée 90 ans. Notre école existe depuis 90 ans. Nous avons formé des centaines et des centaines de pasteurs et de missionnaires. Même pendant la période de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, l'école a toujours fonctionné. Et c'était dans une zone libre ici où nous avons pu continuer à imprimer, à donner des formations pasteurs. C'est vraiment un privilège d'avoir l'école. L'école, ici à Collonges, a été ouverte en 1921. Mais bien avant cette date, elle existait déjà, pas très loin d'ici, en Suisse, à Gland, là où il y a maintenant une clinique, un hôpital. Et là, c'est en 1904 que la grande propriété de la Linière a été achetée. Et sur cette propriété ont été créées diverses institutions, une fabrique de produits diététiques, une école d'infirmières, et puis une école pour former les nouveaux pasteurs au début du XXe siècle. Et donc c'était une école biblique qui était là-bas en 1904. Et puis les choses se sont développées et nos pionniers ont décidé de séparer ces institutions pour les développer, les faire grandir, et ils ont acheté ici en 1921 à Collonges. Le but premier de cette école était de former les pasteurs pour la prédication de l'Évangile dans l'Europe, puisqu'on commençait l'œuvre à cette période-là. Dos 12 anos até os meus 25 anos, eu estudei em Portugal, entrei na faculdade também, fiz gestão durante 2 anos, só que entretanto sentia que algo não estava bem comigo mesmo, que eu precisava de algo mais, e fui orando a Deus, não é, constantemente, para saber o que é que Deus quer de mim mesmo, porque eu sentia-me um pouco perdido na faculdade, mesmo que fizesse um bom curso na gestão, sentia que lá não era o meu lugar. E houve uma vez em que eu fui para a reunião de oração à noite e o meu pastor colocou-me assim de questão: então, Aline, como é que tu estás? Eu disse: olha, pastor, eu hoje não me sinto bem, não só hoje, mas também nesses dias que correm, não é? Eu não estou nada bem. Mas depois ele perguntou-me: mas porquê que não vens a Collonges estudar teologia? E simplesmente porque eu tinha dito que na escola as coisas não andavam bem, também com a minha relação com Deus também não estava assim muito bem, porque eu andava sempre descontente. Depois também em casa também as coisas não estavam muito bem, não é? E eu precisava de mudar de um pouco, dar um rumo à minha vida. E fui orando a Deus, depois disse ao pastor: olha, eu acho que eu não tenho capacidade para isso, além de mais, eu não me sinto apto para a teologia, e depois, como sendo gago, que eu lembro desde a minha infância, não é? Eu disse que acho que não tem jeito para isso, não vale a pena.
A decisão de ser pastor não foi só minha, mas também foi de grande parte motivada por um chamado que eu recebi diretamente de Deus. Não sei, antes não sabia por que tinha ido parar em Portugal, mas em Portugal Deus me chamou para poder trabalhar para Ele. E esse chamado eu não pude negar, foi algo que bateu forte no meu coração e eu decidi aceitar esse desafio que Deus me colocou e Ele tem me ajudado até aqui, tem me guiado, nunca tem me faltado, apesar das dificuldades, não tem me faltado nada para que eu possa continuar a avançar. E eu senti o chamado para trabalhar num país que tem muita necessidade. Alors vous faites allusion à Genève qui est très proche, effectivement. Collonges est à la frontière entre la France et la Suisse. La Suisse, la partie française de la Suisse qu'on appelle la Suisse romande, elle a plusieurs facultés de théologie protestantes. Le problème que nos amis suisses rencontrent, c'est le manque d'intérêt pour le pastorat protestant. Et donc c'est vrai que Genève est le berceau de la réforme du XVIe siècle, avec en particulier Calvin qui est le plus connu et bien d'autres avec lui. Je dois dire que c'est intéressant pour les cours d'histoire, c'est intéressant pour les visites, mais malheureusement, lorsque la réforme est mise dans un musée, ça devient difficile de la ressortir de ce musée. Et c'est vrai que Genève, la proximité de Genève, n'a pas grande influence sur le monde protestant actuellement, à part sa très bonne faculté de théologie protestante, qui est excellente, mais en même temps, il y a un désintérêt de la population pour la lecture biblique et aussi pour la religion protestante. Et Genève, maintenant, certainement, compte plus de catholiques que de protestants dans sa population. Donc la réforme, je dirais presque, est une histoire, malheureusement, une histoire qui nous a lancés sur cette réflexion nouvelle de la lecture dogmatique, mais en même temps, nous aimerions que cet élan pris au XVIe siècle puisse continuer et se développer. Ce n'est pas vraiment le cas. De un lado, Francia, del otro Suiza y en el medio, entre la montaña Les Salèves y el lago de Ginebra, un tesoro que ni la mejor caja fuerte suiza es capaz de guardar. Situada en la pequeña ciudad de Collonges-Salèves, la Universidad Adventista de Francia abraza en su espacio 4 frentes de enseñanza: una escuela primaria, una escuela secundaria, la Facultad de Teología y el curso de idioma francés. Pero quien llega a aprender aquí, el que dicen que es el idioma más bello del mundo, descubre además un mundo de belleza que va mucho más allá de una sala de clases. Les étudiants viennent tout d'abord parce que c'est l'Europe. Nous sommes dans le cœur de l'Europe, près d'un aéroport international, à 15 minutes d'un aéroport international de Genève. Depuis ici, nous allons nous trouver en Italie dans 1h30, en Allemagne en 2 heures, à Paris à 4 heures en voiture. Ça, c'est pour la situation géographique. Pour l'école, je crois que nous pouvons dire que nous avons un campus qui est bien situé, non seulement géographiquement, mais il est bien situé aussi au niveau de son emplacement. On a beaucoup de compliments des gens qui viennent nous voir pour le campus. Oui. Et après, c'est la formation que nous pouvons donner. Nous sommes la faculté de théologie la plus grande en Europe, avec 115 étudiants en théologie. C'est la plus grande faculté de théologie. Et pour les étrangers, c'est notre institut de langue, IFLE, où on peut venir faire un cours d'été pendant 5 semaines ou pendant une année scolaire, apprendre le français. Parfois, les étudiants ont la possibilité aussi de faire un stage à Genève dans les organisations internationales. Et je crois que c'est un atout pour Collonges de cela, oui. I also am privileged to be able to attend an Adventist school. This is my first Adventist college to attend, where we start out the morning class with prayer and to start off the day of learning, and that really
that really, I think, adds to the Christian atmosphere here on campus. Houve momentos em que eu quase desisti desse chamado e depois também porque a minha mãe não queria, a minha mãe não é adventista e isso foi sempre contra. Eu tive sempre dificuldades com a minha mãe. Agora, graças a Deus, Deus transformou essa dificuldade em uma coisa boa porque a minha mãe aceita 100% o meu adventismo e o meu chamado também ela aceita. O que eu mais gosto em Colônia, além da paisagem, eu gosto muito do estilo de vida que nós podemos viver aqui. Nós podemos trabalhar, nós podemos também, devido ao limite de tempo de aulas que nós temos, nós podemos estudar e temos algumas... a França é um país que tem muitas férias de aulas, né? E isso é bastante favorável para nós termos algum tempo também para descansarmos e passearmos e conhecermos um pouco do resto da Europa. E com o trabalho que nós podemos fazer aqui e também na Suíça, que é um país que tem uma boa economia, nós temos a oportunidade então de fazer algumas coisas que talvez em Portugal ou no Brasil não temos a oportunidade de fazer. Por um tempo foi fácil, mas depois as coisas começaram a apertar, a se complicar, e eu lembro que eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não quero estar aqui para poder estudar teologia e estar ilegal no país, minha cabeça fica um bocado confusa. E é um bocado esquisito, mas eu lembro que Deus atendeu a sua oração de uma maneira bastante forte. Ele fez o presidente sair de lá do Brasil, o presidente Lula. Naquela mesma semana ele veio para Portugal e assinou um acordo com o governo português, onde a liberação dos vistos, enfim, a facilidade para se conseguir o visto era bem maior. Que eu agradeci ao Senhor e pude me inscrever nesse processo. E depois, enfim, logo me casei com a Raquel e a nacionalidade veio de maneira mais fácil. Mas é claro que não é um período fácil, é um período em que eu particularmente me apeguei imenso a Deus, imenso mesmo, porque, como é que eu posso dizer? Eu sentia que se não fosse Ele me segurar nesse processo todo, a saudade de casa, a distância, uma nova cultura, só aqueles que passam por esse processo de mergulhar numa nova cultura, sabe como é difícil às vezes a adaptação. Nós temos uma maneira de falar no Brasil, uma maneira de se comunicar, de gestos e tudo isso que é totalmente diferente em Portugal. Às vezes eu falo para alguns amigos que nós falamos a mesma língua, mas não pensamos da mesma maneira. E esse processo dificulta um pouco para aqueles que têm uma certa resistência em querer ouvir o que o outro está a dizer. Oír y otro, dos palabras que comienzan con la misma letra, la letra O, cuya forma redonda y circular ilustra bien la ligación infinita entre ellas y también entre sus funciones. Oír es la sensibilidad de percibir al otro con atención y en estéreo, y el otro es el que nos impide quedarnos hablando solos. Além da língua, tem a cultura, não é? Há muita coisa sobre o francês, que em termos de língua, que só é explicado quando só se entende quando a pessoa aprende sobre a cultura. Vocábulos, expressões. E então, estar aqui em França e observar como os franceses vivem, explica muitas coisas sobre a língua também. It's amazing to be able to attend school in France, and the campus is extremely beautiful on the side of Le Salève mountain, overlooking Geneva, Switzerland. It's truly an amazing place to be, and being Adventist adds to the campus, making it a better place, probably. Having students come from Christian backgrounds and being able to interact with kids who share the faith and also have an interest in, like, the students from class who share an interest in learning French as well.
makes for an awesome campus and school to attend. Vir para cá e aprender a língua ou conhecer a cultura ou ter alguma formação assim básica, ou não sei, qualquer outro tipo de formação durante alguns poucos anos é sempre uma mais-valia, Até porque eu acredito, essa é uma convicção pessoal, que o pensamento ou a cultura europeia, talvez ela esteja chegando um pouco ao Brasil, não digo toda a forma de pensar do europeu, mas há muita coisa que o europeu vive, a forma como ele pensa, que nós no Brasil, ou talvez nos Estados Unidos, em outras culturas, nós começamos a ganhar e a viver da mesma forma. Mas uma das coisas que tem me deixado muito feliz e me tem ajudado também a crescer é o fato de morar em vários países. É uma coisa que há o ditado que diz que se nós queremos conhecer, nós temos ou viajamos ou então lemos, não é? E eu acho que o viajar e poder ver e conhecer a forma de pensar das pessoas, conhecer a forma de viver as mesmas coisas que nós vivemos, mas de forma diferente, é fantástico. Porque eu saí de Maringá, na igreja central que eu frequentava, eram 1.500 membros. E fui para um pequeno grupo, uma igrejita de Elvas, que eram 17 membros. Você imagina, 1% da quantidade de membros que nós tínhamos lá. Uma igreja de família, enfim. E eles me receberam imensamente bem, me acolheram como se fosse um filho, sabe? Isso me faz pensar nas passagens bíblicas onde Deus promete bênçãos para aqueles que acolhem os estrangeiros. Tem essas promessas bíblicas, sabe? E eles, sem se dar conta, me receberam como se fosse de casa. Si existe un lugar donde nos sentimos verdaderamente a gusto, este lugar se llama hogar. Y es que estar lejos de nuestro círculo de comodidad particular ya es de por sí estar en territorio hostil. Todo forastero, todo nómade, todo extranjero tiene la necesidad de encontrar de alguna forma un techo que, aunque no le pertenezca, le dé la oportunidad de apropiarse de un sentimiento de pertenencia. Alors, effectivement, pendant cette longue période, entre 1921 et puis maintenant, 2011, il y a eu différentes étapes de développement de l'école et différentes difficultés que l'école a dû rencontrer. Et en particulier dans la Deuxième Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. Et l'école se trouve dans un pays qui était en guerre. Cette guerre mondiale a englobé quantité de pays. Et les étudiants se sont mobilisés ici pendant cette guerre pour venir en aide à des populations, comme vous le savez, qui étaient maltraitées, comme les populations juives par exemple. Et les professeurs et les étudiants se sont mis ensemble et ont créé un véritable réseau. Et l'une des figures essentielles de la création de ce réseau européen s'appelait Jean Weidner. Et ce Jean Weidner, qui était hollandais, a créé toute une organisation qui s'appelait le réseau Dutch Paris, puisque Dutch, il était hollandais, et Paris, puisque l'école était en France. Et avec cette organisation, il faisait passer le plus de juifs possible de la France vers la Suisse pour tenter de sauver un certain nombre de vies. Alors c'est vrai qu'il y avait sur le campus les Allemands qui étaient là, c'était la guerre. Mais Collonges n'a jamais subi de dommages à cause de la guerre, ni de tueries, ni de combats, mais l'armée allemande investissait certains bâtiments de la región. La paz que el Mesías vino a ofrecer al mundo motivó a los estudiantes de teología a ejercer el amor en tiempos de guerra, pero más tarde la ilusión de la ausencia de conflicto enfriaría el amor y transformaría la lucha de quienes insisten en enseñar el Evangelio de Jesucristo en una batalla aún mayor. Alors c'est vrai que depuis lors, les choses ont beaucoup changé, la paix est revenue, mais en même temps, avec la paix, le désintérêt religieux. Et l'Europe, ça ne veut pas dire qu'il faille vouloir la guerre, hein, mais lorsque tout va bien et lorsque les pays sont riches, l'intérêt pour la religion a tendance à s'amenuiser, à devenir petit.
Et c'est vrai que nous rencontrons de plus en plus en Europe une grande difficulté pour prêcher l'Évangile, puisque la plupart des populations vivent dans ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire une situation dans laquelle le spirituel est certainement attractif, mais le religieux n'est plus attractif. La croyance en un Dieu, la croyance en des doctrines bibliques, la croyance et l'appartenance à une religion n'intéressent plus beaucoup les populations européennes. Néanmoins, nous nous efforçons de continuer à préparer pour l'Europe du Sud et aussi pour un certain nombre de territoires français dans le monde entier, sur la planète entière également, des pasteurs qui vont relever ce défi dans une société sécularisée. Et c'est vrai que pratiquement toute l'Europe est confrontée à ce même problème. Mais nous arrivons à faire face petit à petit à cette difficulté.